Boa noite a todos. Estamos aqui para o 7º BSB Tech Talks e trouxemos, né, para esse evento um profissional com muito conhecimento, muita experiência em governança de TI, em auditoria, em segurança da informação. Então, acho que vai ser uma palestra muito rica, muito interessante, porque o doutor Marciano tem uma grande bagagem nesses temas e ele vai nos contar o que tem vivenciado, o que tem visto no mercado sobre esses temas. Tá? Bem-vindo, doutor Marciano, agradeço muito ter aceito o nosso convite, é realmente uma honra recebê-lo. Marcelo? Sim, e sem contar que ele navega muito bem, tanto pelo mundo corporativo, o mundo público e o mundo acadêmico. Então, ou seja, a riqueza de nuances que a gente vai ter nessa noite vai ser sensacional. Muito obrigado, Marciano. Muito obrigado. Uau, com uma introdução dessas, eu vou, né? Eu espero estar à E a gente não leu o altura. currículo, hein? E olha que fosse não ler. Meu amigo, a palavra é sua. Obrigado, Souza. Obrigado, Marcelo. Olha, eu que agradeço. Um convite super gentil. Quando o Marcelo me mandou o convite, né? A gente tem os contatos, ele mandou o WhatsApp. Falei, Marcelo, eu não estou não estou mais na área de auditoria há uns 2 anos, né? Para quem não sabe, eu militei de 2009 a 2021 na auditoria. Foram 12 anos aqui na auditoria interna da Câmara dos Deputados. 21 anos de casa, trabalho aqui desde 2002, né? Fui para a Secretaria de Controle Interno, Auditoria Interna, para criar a área de auditoria de TI. Em 2009, criei. Em 2017, eu assumi a secretaria, né? Então, me tornei o secretário de Controle Interno, o chefe da Auditoria Interna da Câmara. Naquele período também tive o prazer de presidir o DICOM, né, que é o Conselho dos Altos Gestores de Auditoria Interna dos 3 poderes, na esfera federal. Experiências fantásticas, né? Depois disso, eu passei pela gestão de projetos aqui da Câmara, chefei essa área e hoje eu sou diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara. E Souza falou, também militando, né? Vamos usar esse verbo, na área acadêmica, sou professor do nosso curso de mestrado, nosso Câmara dos Deputados, curso de mestrado em Poder Legislativo. Algumas publicações em áreas, né, como auditoria e controles internos, segurança da informação. Meu doutorado foi em segurança da informação, mas pela visão da ciência da informação e não pela ciência da computação. Então, eu quero mostrar um pouco dessa experiência também para vocês. Eu vou partilhar minha tela, vocês vão confirmar para mim se está tudo. Opa, está desabilitado o partilhamento. Vou botar aqui agora. Pronto. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aí esse slide? Está carregando, título? sim, já dá. Beleza. Deixa eu só. Girou aí para vocês? Girou. Maravilha. Então é a tela que eu preciso, que eu estou com 2 telas aqui e eventualmente o Lé Concré não funciona tão bem. Mas vamos lá. O Marcelo, então, me convidou para falar sobre um tema, né? E ele falou, Marcelo, fala um pouco da questão da auditoria de TI com governança. Eu falei, falo. E aí ele perguntou, que título você quer dar? Eu, de imediato, acho que ele vai lembrar, eu gastei uns 3 segundos para responder. Eu falei, esse aqui. Auditoria de TI e governança corporativa no setor público, de um jogo cooperativo à agregação de valor. Eu preciso dizer para vocês que eu sou professor de teoria dos jogos, a disciplina de teoria dos jogos, aqui no nosso mestrado. E eu vou falar para vocês rapidamente, vou passar um link para vocês sobre uma interação estratégica, porque nosso tempo é relativamente curto e eu quero ter o privilégio de ouvir as considerações, as ponderações de vocês. Eu vou fazer um overview sobre alguns tópicos, mas sobre a questão da teoria dos jogos, eu vou deixar vocês se divertirem um pouco, vou passar um deverzinho de casa para vocês. Mas vamos lá, vamos ver do que a gente está falando, né? E, como já disse, a gente tem alguma experiência, né, na área pública no país. Eu também sou revisor de periódicos de outros países, a gente interage bastante com servidores, principalmente do Poder Legislativo, né, na América do Norte, Europa, Oceania. A gente viaja um pouco por aí para a gente conhecer práticas e o mundo inteiro tem problemas de governança. Isso não é um privilégio, estou fazendo várias aspas aqui com os dedos, né?
Isso não é um apanágio do Brasil. Pronto, vamos usar a língua de Camões para nos favorecer, né? O mundo todo sofre com problemas de implementação de governança. Nos três poderes, nas três esferas, né? Tanto federal, estadual, ou em comunas, ou em províncias, ou em cantões, e municipais, cidades, distritos. Não é fácil implementar a governança, não é fácil fazer a governança girar e rodar. Eu não vou trazer para vocês definições de governança, porque eu falei, eu vou partir de alguns pressupostos, e o que eu tenho é que vocês sabem o que é, não é? Até porque a gente está aqui num capítulo da Isaca, e é nosso métier lidar com esse tópico, né? Mas eu vou fazer algumas asserções. A primeira delas que eu faço é a seguinte: assim como a gestão precisa ser governada, a governança também precisa ser gerida. Você tem que implementar um PDCA de governança. Olha, governança não é uma coisa que você tira da caixinha, liga na tomada, né? E ela tem um moto próprio, ela começa a se alimentar sozinha, se manter sozinha. A governança padece de um paradoxo parecido com o paradoxo da democracia. O paradoxo da democracia é o seguinte: a democracia, ela permite que, por meio dela, você possa escolher um titular, né, antidemocrático. Você pode escolher democraticamente líderes que vão solapar a democracia. A governança, por meio dela, você pode criar mecanismos que vão solapar a própria governança, se não forem bem geridos, bem construídos, bem mantidos. Eu não vou passar aqui um receituário para vocês do que seria isso, seria uma pretensão muito grande, do que seriam grandes princípios de governança, mas eu vou abordar um deles, por meio de uma faceta de um problema que a gestão da informação tem, que a TI tem, e que a governança vai ajudar de uma maneira sui generis, bem particular, bem sedimentada. Mas vamos lá. Só para a gente falar rapidamente de alguns conceitos, do que a gente está falando, colocar todo mundo na mesma página, né? Eu imagino que haja vários servidores públicos aqui, vocês todos, mas todos somos, imagino, cidadãos brasileiros, né? Mesmo não sendo, vão conhecer esses exemplos, né? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil um sistema eleitoral altamente eficiente. Poucas horas depois do encerramento das eleições, o TSE já publica alguns resultados. No mais tardar ali, no meio da noite, você já sabe quem são os vencedores e quem são os eleitos, etc, etc. Alguns estados, algumas unidades da federação demoram um pouco, um dia talvez, mas muito rapidamente você tem respostas para isso. Então, essa solução é muito bem provida pela TI, né? Aqui embaixo eu estou mostrando para vocês um aplicativo aqui da Câmara dos Deputados que chama Infoleg. Não sei se vocês souberam, mas no auge da pandemia, a Câmara dos Deputados virou a tomada, né? Virou a chave. As sessões que eram presenciais, eu estou com a TV ligada ali atrás, está tendo agora uma sessão no plenário, elas deixaram de ser presenciais e se tornaram virtuais. Você tem hoje a possibilidade dos parlamentares votarem em qualquer lugar que eles estejam, no exercício do mandato, usando o smartphone, com reconhecimento facial, etc, etc. Então, mais uma vez, a TI provendo soluções de maneira rápida, efetiva e colaborativa, né? Esse trabalho foi muito bem desenvolvido entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Do lado direito ali, eu trago o telescópio Webb, James Webb. Vocês já devem estar... permitam o xixi, astronomia nos meus hobbies. Esse telescópio tem um alcance de cerca de 3.000 anos-luz, então ele estende de imediato nossa capacidade de observação, em termos de ciência, né, das ciências hard. Ali no meio tem um robô, que é um cirurgião cardíaco que faz cirurgias autônomas. Esse robô não é assistido, ele é totalmente autônomo, né? Você coloca eu imagino um paciente, imagine Souza, Marcelo, amigo, você está ali deitado, de repente você espera um cirurgião, uma pessoa, né? Vê um braço robótico e começa a operar, fazer uma cirurgia. Claro, de novo, estou fazendo um xixi. Mas nós já vivemos isso. Nós estamos neste mundo, nós estamos num mundo onde você não tem intervenção humana em vários processos de trabalho críticos, né? E ali embaixo está uma interação como a nossa. Aquilo ali é uma tela do Zoom, onde você vê ali pessoas, e de novo, vou usar o exemplo da pandemia, imagino que tenha sido o caso das empresas de vocês, na maioria, se não de todas. De repente, nós estávamos no mundo virtual, né? De repente, nós estávamos trabalhando, interagindo totalmente no mundo virtual. O mundo não acabou, os serviços não acabaram, as experiências prosperaram, a governança, eu espero, prosperou. Nós precisamos, como gestores, como auditores, como provedores de soluções de TI, como provedores de soluções baseadas em ciência da computação, teorias e tecnologia da informação, nós vamos aprender com experiências como essas, quando você teve uma
uma mudança de modelo quase instantânea e com uma resposta que realmente foi bastante satisfatória. Então, a TI é uma excelente provedora de soluções. Marciano, você está falando óbvio, mas o óbvio em ciência muitas vezes precisa ser também evidenciado. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar o seguinte para vocês. A TI é hoje capaz de fazer isso aqui. Tá? A cada real investido em tecnologia de informação no segmento público no Brasil, você tem uma economia de praticamente R$ 9,80. Eu não sei se vocês sabiam disso. Para cada real investido, você economiza R$ 9,80. Estou vendo as expressões de alguns de vocês estão fazendo assim, uau, é verdade? É verdade. Essa última informação que eu tenho é de 2017, eu estou à cata ainda de dados mais atualizados, mas isso já aumentou, até por causa da pandemia, não é? Até por causa da pandemia. Ou seja, o retorno de investimento em TI na área pública brasileira, que é o que nos interessa aqui, a gente está focando nisso, é altíssimo. Não é? É realmente muito significativo. Bem, diante disso, a gente tem alguns cenários que é bom a gente vislumbrar, em termos de passado, presente e perspectivas. Não é? Gastos governamentais com TI no ano passado no mundo foram da ordem de quase 3 trilhões de reais. 565 bilhões de dólares. Né? Gastos governamentais com TI. No Brasil, um levantamento a que eu tive acesso já de 2 anos atrás, os dados estão sendo compilados, de 2,5 bilhões de dólares. Bom, uma matemática rápida. Se 2,5 bilhões foram investidos para cada real, você tem uma economia de 9,79, então você teve uma economia de praticamente 25 bilhões de reais em um ano de investimento em TI. Extremamente significativo, extremamente importante. Mas como é que é governado esse investimento? Como é que você coloca esse investimento, como é que você avalia se esse investimento é usado de maneira efetiva? Se de fato ele responde às necessidades a que ele se propõe. Rápido parênteses, eu vou passar essa apresentação para você, Marcelo, assim que a gente terminar aqui, para você disseminar para os colegas do capítulo, tá bom? Então, se vocês estiverem anotando alguma coisa, não se preocupem, a apresentação estará nas mãos de vocês daqui a pouco. Mas aí tem alguns problemas, né? Nós somos profissionais de TI, nós sabemos bem que, por exemplo, você tem diversos acórdãos do TCU apontando um índice baixo de governança. Há melhorias, tem havido melhorias significativas, mas de maneira geral, ainda há muitos pontos de melhora. Foi aquela pergunta que eu fiz 2 minutos atrás, né? Como você pode garantir, como você pode aferir que essa governança efetiva, que essa governança existe, que esses gastos e investimentos são realmente bem aplicados. Alguns estudos apontam que até daqui a 2 anos, 2025, nós teremos em torno de 500 mil de vagas em aberto só no mercado de TI em todo o país, nos mais variados segmentos, serviços, plataformas, software, hardware, etc. 500 mil de vagas. Associado a isso, nós temos alguns mitos, né? Um deles é o mito de que TI é de graça. Eu não sei se acontece nas empresas de vocês, mas aqui na Câmara dos Deputados, muitas vezes, né, eu vou pedir um sisteminha para TI, né? E não se faz uma apuração do custo daquilo, você não tem um centro de custo que possa dizer, não, olha, isso está custando tanto em termos de investimento direto, mais salários, mais amortizações, mais outras coisas, custo de oportunidade, né? O que se deixou de fazer para fazer aquilo que foi priorizado, tudo isso tem que entrar nessa equação, né? Associado a isso, ainda há aquela pecha, esse mito ainda persiste, TI é para entendidos. Mesmo em tempos de, eu vou ser muito informal com vocês, mesmo em tempos de um chat GPT, por exemplo. Mesmo em tempos onde você tem codificação semântica, mesmo em tempos onde você tem ferramentas onde você consegue fazer produção, desenvolvimento de código de maneira muito mais ágil do que eu aprendi, por exemplo, quando eu estava na graduação, lá nos anos 90, na ciência da computação da UNB. E vou confessar, encontrei o Souza Neto lá. Pronto, Souza Neto, impliquei você na confissão da minha idade, né? Mas é isso, né? Naquela época a TI era para entendidos, e até hoje persiste, ainda tem um movimento caudal nesse sentido, é verdade, mas quando você entra em certos fóruns, né? Você entra em fóruns de governança, quando o gestor de TI começa a destrichar a sopinha de letras dele, os outros gestores voam na conversa, né? Isso faz um alijamento, infelizmente, dessas outras unidades para aproximação de TI.
Então, é essencial a justificação dos investimentos, é preciso que esses mitos sejam desvestidos, né, sejam desmontados, mas é preciso que seja reconhecido também esse item que eu coloquei na linha F, quando precisa, a TI responde. E eu dei pelo menos um bom exemplo para vocês. Durante a pandemia, ela foi capaz, ela foi responsiva, né, em várias instituições, para não dizer na maioria delas. Tanto em termos práticos quanto acadêmicos, eu tenho alunos pesquisando isso aqui no nosso mestrado, né? Quais foram as grandes mudanças institucionais causadas pela pandemia? Uma das áreas que mais sofreu mudança foi justamente a gestão da tecnologia da informação. Não só o fazer de TI, mas o gerir TI também foi modificado pela virtualização de processos. Parece até um oxímoro, né? Mas isso não é óbvio. Mas muita coisa que era feita ainda em termos de TI era presencial, né? Muitas empresas ainda tinham, para citar um exemplo, né? A alocação de pessoas em postos de trabalho em vez de serviços. Tinham e tem. A pandemia trouxe uma mudança disso e uma ressignificação de vários tipos de trabalho, várias qualificações, várias categorias profissionais dentro da TI e outras mais, mas o que nos interessa aqui é particularmente a tecnologia da informação, né? Muito bem. E aí você entra com mais um componente dessa equação. Então, só para situar o que a gente está falando, a gente tem um problema de TI que é se situar institucionalmente, em termos de recurso, em termos de investimento. A gente tem um problema de governança que é como gerar benefícios a partir de tudo isso, uma estrutura em funcionamento. E a gente tem a questão da auditoria interna. Veja que eu não estou qualificando, não estou trazendo aqui as 3 linhas, estou sendo bem coloquial com vocês aqui, tentando um diálogo, né? Partindo do pressuposto que vocês conhecem esses conceitos, as instituições de vocês têm uma estrutura de governança em funcionamento, você tem uma auditoria interna de TI, mas para um pouquinho e pensa comigo se, por vezes, você como gestor não se viu diante desse dilema aqui. Confiar ou não na sua auditoria interna? Confiar ou não no seguinte sentido, né? Será que eu não estou fornecendo munição para o bandido, né? Quanto eu posso fornecer de informação para a minha auditoria interna, né? Confiar, não confiar. E é nesse slide que eu não vou clicar aqui, mas eu coloquei para vocês um link para um jogo fantástico, chamado The Evolution of Trust, a evolução da confiança. Convido vocês depois a fazerem o dever de casa. É um jogo totalmente interativo. Vocês vão utilizar a teoria dos jogos na prática. Você vai ver que se você é capaz, né, de antever seu próprio comportamento em 3 a 5 lances. É bem divertido, é bem interessante. Convido vocês a fazerem isso. Mas então, o jogo da auditoria interna, né? Muitas vezes o head, o auditor-chefe, procura a autoridade máxima administrativa da instituição e fala: quero me aproximar de você. A auditoria interna quer se aproximar da gestão. Tem alguma área que você gostaria que a gente visse, vislumbrasse, que a gente avaliasse? E normalmente a gestão, né, fica receosa de apontar alguma área, porque vai parecer que ela quer que aquela área seja supervisionada, seja auditada, né? Isso causa uma certa desconfiança. Tem até aquele ditado, aquela piadinha, né, que diz que quando o auditor chega e fala: oi, nós viemos contribuir com você, né? Isso é uma falácia, né? Tem aquela outra piada que diz, né, a diferença entre o auditor e o terrorista, né? É que o terrorista tem simpatizantes. Então, eu poderia passar o resto da noite aqui brincando com vocês, falando dos dissabores da auditoria interna ou externa. Não Mas concordo, não. Não sei se o Brau concorda, mas eu não né? concordo, não. Mas então, o que acontece? O tempo todo, esse equilíbrio dinâmico de forças, né? A auditoria dizendo: olha, quero ser seu parceiro. E a gestão: como é que a gente vai lidar com essa parceria? E muitas vezes o contrário, né? A gestão procura a auditoria me ajuda nisso. E a auditoria: eu tenho medo de perder minha independência, né? Aqui na Câmara, para citar um exemplo rápido, quando eu estava na Secretaria de Controle Interno, a gente baixou um ato disciplinando a questão da consultoria provida pela auditoria. Pense se na sua instituição, se ainda não tiver um instrumento como esse, um processo de trabalho como esse, pense em criar algo assim, né? A auditoria dando consultoria interna para suas áreas de negócio, né? Boas práticas, governança, avaliação de riscos, compliance, são atribuições que a auditoria domina muito bem, e ela pode trazer isso para um diálogo franco e aberto com a gestão, sem perder sua independência. Posso deixar depois para fazer alguns comentários. Se alguém tiver dúvidas, no nosso debate a gente pode falar sobre isso. Mas então esse jogo também está permeando essa equação toda, né?
a auditoria interna ali buscando se associar, se aliar à gestão. E vice-versa, e nem sempre essa aproximação é tão tranquila. Eu vou focar na abordagem de governança, auditoria e gestão, usando um exemplo muito simples, uma área que eu imagino, cara a todos nós, que é a questão da segurança da informação. E aí, quando eu falo isso, eu olho para a audiência, porque normalmente os olhos brilham, né? Opa, vamos falar um pouco de segurança da informação, então. Trago uma questão basilar para vocês. Esse aí é Alan Turing, né? Para quem não conhece, Alan Turing, se nós estamos aqui hoje, em grande parte é devido a ele. Nossos computadores são máquinas de Turing. Esse modelo computacional que nós vivemos, usamos o tempo todo, é baseado em princípios teóricos que ele desenvolveu ainda um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Turing formulou um teste, né, que é o chamado teste de Turing, para saber se você estaria ou não interagindo com um agente inteligente. O teste, em linhas gerais, era mais ou menos o seguinte: você pega um ser humano e o coloca para conversar com uma outra entidade. Mas você coloca uma barreira entre eles, de forma tal que um não veja o outro. Uma parede, um muro, um anteparo, uma cortina. Né? Se o agente humano conversar com esse outro agente do outro lado do anteparo, cortina, muro, como se ele conversasse com um humano, né? E do outro lado está um agente computacional, e o agente humano pensar que está lidando com uma pessoa, então essa é uma inteligência artificial que mimetiza o comportamento de um ser humano. Então, basicamente, o conceito de inteligência artificial que Turing tinha era mais ou menos o seguinte: a inteligência artificial vai criar entidades, seres, objetos, construtos capazes de mimetizar o comportamento humano de maneira tal que o ser humano não será capaz de discernir se ele está interagindo com um ser humano ou com um agente computacional. Mas tem um outro problema na teoria de Turing e em toda a teoria da base computacional, que vocês devem lembrar das suas aulas de graduação, que é o chamado problema da parada. Você não é capaz de discernir algoritmicamente se um determinado programa para, se ele encontra realmente o resultado ao qual ele se propõe. Eu estou falando aqui de dois teoremas muito importantes, Souza Neto sabe disso, estou simplificando demais, Souza Neto. Não vou demonstrar os teoremas aqui, mas é para subsidiar o diálogo que a gente está tendo aqui. Então, basicamente, intrinsecamente, é impossível você, por exemplo, afirmar que um sistema computacional é 100% seguro. Porque você tem, inclusive, um problema aí de metalinguagem. Pense comigo. Você tem um sistema computacional, uma rede Wi-Fi, suponha. Você quer avaliar se essa rede Wi-Fi é segura. O que você vai fazer para fazer essa avaliação? Você vai implantar uma ferramenta de software, tá certo? Ou mesmo de hardware, mas você vai implantar uma ferramenta computacional. Suponha que que é uma meta-ferramenta, então. Você tem sua rede Wi-Fi e você avalia a segurança dela usando uma outra ferramenta computacional. E essa sua ferramenta computacional diz o seguinte: ok, essa rede Wi-Fi é segura. Só tem um problema. Como é que você faz para garantir que essa meta-ferramenta é segura a ponto de avaliar que, de fato, sua rede Wi-Fi é segura? Vai precisar de uma meta-ferramenta. Entenderam? E assim sucessivamente. Você vai ter níveis e níveis e isso não vai acabar nunca. Você sempre vai precisar de uma meta-ferramenta para avaliar que a meta menos um ferramenta é segura. Até você chegar à sua ferramenta de fato. Você vai implementar camadas, camadas e camadas e você não vai chegar a uma solução algoritmicamente viável de que a sua segurança computacional é perfeita, né? Então, se um dia alguém, vocês já sabem disso, mas só para matematicamente a gente demonstra isso. Se algum dia alguém chegar para você e disser, olha, eu tenho uma solução computacional 100% segura, sua resposta vai ter duas partes. Primeiro, você vai morrer de rir, e segundo, você vai dizer, essa reunião terminou, né? Tchau, você vai contar suas lorotas em outro lugar. Mas, bem, por que isso é importante para nós em termos de governança? Porque, veja só, bom, tá aí o Alan Turing, né? Olha o que tem acontecido no mundo, meus amigos. Eu trouxe para vocês informações deste ano, fresquinhas, né? Olha como os ataques cibernéticos têm crescido, né? Tanto os de exploração como os disruptivos. Essa queda aqui não é porque diminuiu, é porque os dados estão sendo compilados ainda. Então, esses dados aqui não são totalmente conclusivos. A tendência continua sendo de subida, tá certo? A tendência continua sendo de subida. Então, ataques cibernéticos, né, embora eles oscilem ao longo do tempo, desde 2022 ele já vem num momento de subida, né? Subida no mundo e na administração
pública, eles são o maior alvo. Nós, administração pública, somos o maior alvo de ataques cibernéticos no mundo. Se vocês não sabiam disso, bem-vindos ao meu mundo, né? Bem-vindos ao nosso mundo. A administração pública é a maior vítima desses ataques cibernéticos, tá? Redes de assistência social, redes de saúde, sistemas de informação em geral, sistemas educacionais, não vou ler todos, eu repito, vou passar a apresentação para vocês terão acesso a esses dados. Eu coloquei aqui as fontes de informação, né? Boa prática acadêmica e profissional sempre citar a sua fonte, isso é essencial. Mas tenham em mente isso, meus amigos. Eu imagino, né, muitos aqui sejam de administração pública, nós somos os alvos preferenciais dos ataques cibernéticos. Não vamos nos iludir a respeito disso, tá bom? Quem gera esses ataques computacionais? Em primeira ordem, nações ou estados. Pausa para meditação. Não é um garoto, um adolescente, cheio de sardas, espinhas, no fundo de quintal, né? Em boa parte, os ataques computacionais, ataques cibernéticos, são gerados por entidades estatais, tentando causar uma disrupção em redes, em sistemas, naturalmente, de estados competidores. Isso é lenda, isso é faz de conta. Nós temos consistência teórica e prática para esses números, né? Inclusive da turma lá da Universidade de Maryland, que compilou esses números para a gente. A origem criminal de hackers também é bastante significativa, mas as nações, os estados, são os grandes perpetradores, principais perpetradores disso. Percebam, então, o tipo de infraestrutura contra a qual a gente está lidando. Lembra, eu preciso repetir para vocês, você não tem garantia computacional de que sua infraestrutura é segura. Segundo, sua infraestrutura computacional está sob ataque. Terceiro, os perpetradores desse ataque são de origem estatal, eles têm um aparato extremamente significativo, extremamente robusto. Tá? Quanto custa uma disrupção dessa, uma brecha, né? As breaches, né? Entre 2006 e 2022, cada brecha, exploração de cada, não é um ataque, é uma brecha computacional, uma brecha de segurança. Praticamente 9,5 milhões de dólares, exploração de uma brecha no ano passado. Veja como essa curva vem crescendo continuamente. Crescendo continuamente. Meus amigos, eu espero estar mostrando para vocês, cabalmente, nós estamos numa espiral de crescimento, não só da quantidade, mas do custo de ataques computacionais. De novo, pausa para meditação. Né? Bem, quanto é que se gasta com isso, em termos de valores, né? Aqui está 250 mil, não são 250 mil dólares. O valor aqui está em milhões. Então, aqui são 50 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões, 200 bilhões de dólares em 2023. É o que se espera em gastos globais com segurança da informação. Olha o crescimento progressivo disso. Nós já passamos dos 180 bilhões de dólares de gastos com segurança da informação no mundo inteiro. Tem expectativa de um platô ser atingido, a gente chegar num nível, né, e estabilizar? Não. A tendência é crescimento. Eu faço uma analogia disso aqui com a lei de Moore, né? Marcelo lembra da lei de Moore, Souza Neto lembra da lei de Moore, lá dos anos 70. Moore era um engenheiro eletrônico da Intel, ele diz o seguinte: a cada ano, o número de circuitos digitais de um processador dobra de quantidade. Pois olha só o que está acontecendo aqui em termos de custo. Custo da segurança da informação. E aí eu pergunto a vocês, pergunta naturalmente, né, retórica, nós estamos seguros? Já falei que não, algoritmicamente não. Administrativamente nós estamos seguros? Se você não está seguro algoritmicamente, computacionalmente, como é que você vai estar seguro administrativamente? Então, de novo, motiva mais essa espiral do crescimento tende, né, a derivada é positiva, pronto, né? A derivada é positiva, a coisa continua crescendo, está em ritmo de aceleração. Né? Bem, eu espero ter situado esse problema para vocês, então. Nós temos um acréscimo, um crescimento de ataques, um crescimento de custos para mitigar esses ataques. Os ataques, mesmo assim, aumentam. Com o aumento dos ataques, aumentam os seus custos. Então, você tem aí um ovo-galinha, eu vou usar de novo a expressão, uma espiral de crescimento, né, no que diz respeito à segurança da informação. E, para complicar, nós temos uma coisa que a gente estava discutindo aqui enquanto a gente esperava, né, a turma chegar para começar.
A inteligência artificial amplifica os ataques cibernéticos. Ela ajuda a mitigar os ataques? Ajuda. Você tem ferramentas computacionais baseadas em IA para prevenção de ataques? Temos. Para resposta a ataques? Temos. Mas hoje em dia é muito mais fácil você encontrar um exploit escrito com a ajuda de IA do que você encontrar um software de solução, uma solução computacional baseada em inteligência artificial, né? Trouxe esse diagrama aqui para vocês para mostrar onde é que a inteligência artificial está navegando aqui, com aprendizado de máquina, com toda a questão do aparato da ciência computacional, com a matemática e estatística, tem uma parte de interface também. Mas nós temos hoje mais problemas do que soluções no que diz respeito a tudo isso. Então, a gestão não é capaz de resolver isso. Espero ter situado esse problema qualitativo e quantitativamente para vocês, né? Bem, e o que mais? O que mais a gente tira disso? Olha só, para quem você vai recorrer? Para que lado você vai fugir, não é? Para onde é que você vai? Onde é que você vai buscar socorro? Olha lá. A quem se recorre? As avaliações feitas pela função de auditoria interna, 68% das vezes. Sua auditoria interna é sua parceira. Ela vai resolver todos os problemas? Não. Não chega a 75%, não chega a 3/4. Mas 7 em cada 10 vezes ela vai te ajudar. Vai te dar a resposta toda? Não. Mas ela vai ajudar você a subsidiar a sua resposta. Ela vai ajudar você a monitorar seus controles. Ela vai ajudar você a mitigar esses problemas. É daí que eu dei o título da conversa que a gente está tendo, né? É um jogo cooperativo. Não pode ser um jogo competitivo, né? Eu estou disputando com a minha auditoria interna. Não, ela está aí para te suportar, para te apoiar. Ela está aí para te trazer respostas, né? Os parceiros externos também têm uma parcela significativa disso. Os benchmarkings, inclusive com competidores, etc, etc. E uma pequena parcela não faz avaliação nenhuma, né? Eu gostaria de conhecer um gestor que está nisso aqui. Você faz avaliação de segurança? Não, não faço nenhuma. Poxa, né? Mas aí a gente precisa ser realista. Nós estamos num país, nós estamos aqui, eu estou, né? Alguns de vocês também. Na capital da República, a gente tem alguns recursos, né? Posso falar, o orçamento da Câmara este ano está em torno de 7,5 bilhões de reais. O orçamento de TI ultrapassa, deve estar na ordem de 220, 230 milhões de reais para este ano. Para investimentos e contratações, etc. Bem, mas há rincões, né? Sem qualquer pejo. Rapidamente, né, como pesquisador, eu não posso deixar de falar isso. Existe uma ideia de que a internet é ubíqua, ela está presente em todos os lugares. Hoje, meus amigos, hoje, 2023, cerca de 8% da população brasileira morre sem sequer ter tido acesso a um telefone. Então, a tecnologia da informação não é ubíqua, né? E a gestão da tecnologia não é ubíqua. Eu imagino que em alguns rincões o gestor da TI não consegue nem pensar, não consegue nem ter um orçamento para fazer alguma avaliação. Eventualmente, se ele tiver alguma auditoria interna, um auditor que o ajude já é um ganho tremendo, né? Mas então, trouxe para vocês um problema, trouxe uma contextualização, né, de gestão, de avaliação, e veja aqui agora uma aproximação que a governança já começa a trazer. Lembra, eu não trouxe para vocês definições de governança, não trouxe nenhum modelo de gestão, de estrutura de governança, mas essa é uma função precípua da governança, trazer benefícios. Então, a mitigação de conflitos entre a sua auditoria interna e a sua gestão é um papel precípuo da sua área de governança. Para a sua governança andar bem, a sua gestão tem que andar bem com a sua auditoria interna. Elas têm que se irmanar, se associar. De novo, Marciano, você não está falando nada novo. Mas, de novo, meus amigos, eu estou quantificando para vocês quanto de benefício isso pode trazer. E para falar de benefícios de auditoria interna na área do executivo, não sei se temos entre nós servidores da CGU, mas quando eu era o presidente lá do DICOM, né, do Conselho dos Auditores Internos, a interação com a CGU era muito profícua, é uma unidade que eu admiro muito, permitam-me falar aqui. Vejam só, isso aqui está no portal de dados abertos do governo, né? Então, eu adoro subsidiar minhas falas com dados, né? E está lá esse gráfico, vejam, aqui você tem o valor empenhado, o custo da CGU, há 2 anos era 1,13 bilhão, e os benefícios auferidos por ela, 32 bilhões, uma razão de 30 para 1.
Cada real investido na CGU resultaria em R$ 32 de benefícios aferidos. Então, a relação custo-benefício, fantástica. De novo, parabenizo uma instituição como essa. Você pode ter algumas considerações quanto a isso. Como é que esses benefícios são aferidos, né? E o que se deixou de fazer, porque a auditoria, por exemplo, sustou algumas ações, interrompeu alguns processos, né? Ela trouxe delongas para alguns processos de gestão, ou mesmo de governança, eventualmente. Mas a função da governança, né? As 3 funções: avaliar, dirigir e monitorar. Avaliar, dirigir e monitorar. A avaliação é a função principal da auditoria interna, avaliação de controles internos, uma função segregada, apartada da gestão, né? Então, você precisa pensar nisso, o tipo de benefício que você vai aferir, que você vai trazer, ao oferir, na verdade, você vai obter, ao você ter uma estrutura robusta de auditoria interna, né? E aqui a auditoria interna, naturalmente, lato sensu, né? De recursos humanos, de contratações, de patrimônio e também, naturalmente, auditoria interna de tecnologia da informação. Então, eu vim pintando para vocês, vim trazendo um panorama um tanto negro, mas agora a gente tem uma vista otimista disso. Ah, Marciano, a auditoria interna, então, ela vai resolver todos os problemas que você mostrou para nós até agora. Não, naturalmente, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: ela vai mitigar, vai ajudar você a mitigar alguns desses. E essa é a função da geração de valor, que também está no título da nossa conversa, né? Você monta, estrutura esse jogo colaborativo, auditoria interna e gestão, com vista em benefícios, em resultados, e você pode chegar a um resultado como esse, que o Poder Executivo está mostrando aí por meio da Controladoria Geral da União, para citar apenas um exemplo, né? Para citar apenas um exemplo. Já estou à guisa de conclusão, já estou me encaminhando aqui para os finalmente, como diria o Odorico Paraguaçu, mas o que eu quero mostrar para vocês também? Isso aqui é o resultado de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo, tanto de maneira teórica, quanto de maneira prática, né? As instituições públicas, eu já mostrei esse slide em algumas apresentações, alguns de vocês podem ter visto, mas eu quero falar para vocês sobre algumas particularidades. Veja comigo se as instituições públicas, e mesmo as privadas, especialmente no século XXI, não privam, não gozam dessas características. Elas são complexas no seguinte sentido: cada vez mais elas são multiformes, elas são multifacetadas, né? Você pega, por exemplo, uma agência reguladora. Hoje a gente recebeu visita aqui de alguns servidores da ANTAC, né? Ela faz o gerenciamento, ela disciplina políticas, ela disciplina o regramento, mas ela faz também concessões, né? Concessões de uso de algumas benesses, de alguns recursos públicos. Ela faz a avaliação dessas concessões, ela faz a verificação dessas concessões, ela faz a prospecção da sociedade. Então, a complexidade se dá nesses termos. Cada vez mais as entidades públicas e privadas são chamadas a aumentarem seu leque de ofertas. E, ao mesmo tempo, elas são muitas vezes constrangidas a uma certa especialização, né? Há uma dicotomia nisso. Cada vez mais a sociedade fala conosco por ferramentas como essa que eu estou mostrando aqui, o smartphone, uma ferramenta do século XXI. As organizações ouvem com ferramentas do século XX, um 0800, alguma coisa assim, e respondem com estruturas, quiçá, do século XIX. Toma aí um papel impresso, toma aí uma resposta do arquivo, né? Vem cá presencialmente, a pessoa está lá no fim no extremo do país, eu queria ter acesso a tal informação, vem buscar aqui, né? Eu estou dando um exemplo, hoje a gente vê respostas como essas acontecendo, né? Então, essa complexidade, ela se vê acontecendo, se vê personificada, acontecer o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, as organizações públicas e privadas, eu coloquei públicas porque é o que me interessa mais no meu objeto de estudo, mas as privadas também têm essa característica, precisam ser coerentes, elas têm que ser responsivas, né? Você tem uma carta de atendimento ao seu cidadão, ao seu cliente. Você tem um leque de competências que você precisa desempenhar. Então, a complexidade que entra pelos seus problemas precisa sair em termos de ações coerentes. Você tem que dar respostas ao controle interno e externo. Você tem que dar respostas à sociedade que mantém sua estrutura, se você é uma organização pública, que consome seus serviços e produtos, se você é uma organização privada, né? Você precisa ser adaptável, portanto, para poder responder a todo esse leque que é apresentado a você em termos institucionais. Normas mudam, pessoas mudam, processos de trabalho mudam. Você saiu de uma ação presencial, um trabalho presencial, para um trabalho remoto.
Rapidamente, outro parêntese rápido, eu vi uma nota segunda-feira onde a Zoom, a empresa que a gente está usando, a Zoom está chamando seus servidores de volta ao trabalho presencial. Olha só, né? Um dos grandes paradigmas, os grandes modelos do trabalho remoto, trazendo o pessoal de volta. Olha, tem mais ganhos com vocês aqui dentro da empresa. Vamos ver o que vai acontecer, não é? Aqui no Brasil, na América Latina, a gente já está avaliando algumas respostas, alguns resultados do trabalho remoto. Na América do Norte e Europa, algumas empresas já estão, olha, talvez seja melhor a gente fechar um pouco mais. Vamos ver como é que a gente consegue regular isso melhor, trazer o pessoal para mais perto de nós. E tudo isso gera necessidade e, naturalmente, as grandes vantagens da autonomia, né? Você tem que ter uma resposta autônoma, você tem que ter competências bem definidas, você tem que ter um regramento que lhe diz o que fazer, mandamentos, né? Um estamento jurídico que lhe diz, olha, você é capaz disso, tem competência para isso, você tem recursos para isso, faça isso, não faça aquilo. Consequentemente, você precisa responder a todas essas necessidades e demandas que lhe são apresentadas de maneira autônoma, porque você, afinal de contas, no poder público, de novo, não existe concorrência, né? Não existe nenhuma outra entidade fazendo, no meu caso aqui, processo legislativo. Tem o Senado aqui do lado, mas é a casa irmã, não é concorrente. E assim sucessivamente, né? Mesmo no mundo privado, também a autonomia é uma característica essencial das instituições. Bem, e tudo isso permeado por transparência e accountability. O tempo todo, seus clientes, seus supervisores, seus auditores estão avaliando o que você, instituição pública, privada, como for, está fazendo. E sua auditoria interna também supervisionando, avaliando, te alicerçando, te assessorando em tudo isso. Diante dessa dinâmica, eu sugiro, né, que o novo modelo entre gestão e auditoria interna seja esse aí. Opa, todo mundo comprou uma bicicleta e vamos pedalar? Não, eu não pedalo, né? Eu corro, mas quem pedala sabe, quem está ali na frente sofre muito mais a resistência do ar. Imagino que vocês já tenham se debruçado sobre o tema inovação na área pública, né? Muita gente já falou para mim, Marciano, isso é uma contradição, né? A área pública não foi criada para inovar. Eu falei, meu amigo, você está muito enganado, né? Não inove para você ver o que vai lhe acontecer. Então, a visão que eu tenho de gestão e auditoria interna hoje, já faz algum tempo, na verdade, é essa aqui. Um time caminhando na mesma direção e se alternando na ponta de lança. Ora a auditoria interna toma frente, ora a gestão toma frente, ora a gestão de TI toma frente, ora a gestão de recursos humanos toma frente, ora a gestão de processos toma frente, ora a gestão da informação toma frente, ora uma ação continuada, uma ação colegiada, ora o board toma a frente. Fato é que se todos não pedalarem na mesma direção, a organização como um todo vai perecer. Ela vai padecer e, eventualmente, ela vai perecer, porque ela não vai atingir seus objetivos. Não a contento, não de maneira eficiente, né? Então, a provocação que eu faço, né, é que a auditoria interna e gestão caminhem realmente num jogo cooperativo e não competitivo. Que seja realmente um ganha-ganha. Ganha-ganha quando você ganha duas vezes? Não, é quando você e o parceiro ganham. Quando você institucionalmente estabelece mecanismos robustos de governança e de gestão, de maneira tal que você possa mensurar, avaliar seus objetivos e seus resultados. Eu preciso dizer novamente, não só a gestão precisa ser governada, como a governança precisa ser gerida. Pense em implementar o PDCA da sua governança. Se não existe ainda, avalie isso. A governança enferruja, ela cansa, ela enfraquece, ela perde força, ela perde a robustez das pernas do nosso ciclista aqui, que estaria na ponta de lança, na frente de todos, pedalando o tempo todo. Tá? E já resumindo, né, algumas dicas, algumas práticas que eu passo a vocês, se me permitem essa liberdade, né? Tanto da teoria quanto da prática, a gente tem visto isso resultar em excelentes capacidades e objetivos. Né? Verifique, então, a sua unidade, tanto de gestão quanto de auditoria interna, a partir do negócio da sua instituição. Né? Souza Neto, permita usar você como exemplo. Souza Neto trabalha lá nos Correios. Não é? O que são os Correios no século XXI? Quando eu era garoto,
os Correios eram, eu não sei se ainda é, Souza, a principal a instituição modelar do país, né? Verdade. Instituição pública modelar, Correios, uau! Botou nos Correios, vai chegar, meu amigo, não tem dúvida, tá? Garantia 100%, não tem alternativa, eles vão fazer, né? De maneira pontual, de maneira, né, objetiva e eficiente. Então, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, né? O que é o negócio do processo legislativo? Quais são os desafios do processo legislativo no século XXI? Quais são as condições de contorno? Quais são as restrições? Né? Quais são os impeditivos? Você tem que analisar isso de maneira crítica e pensar em inovações para abordar tudo isso. Né? Convida a sua auditoria interna para participar desse debate. Ela vai ter grandes ideias para dividir com você. Evite aquelas falácias, né? Não, a auditoria interna está aqui para me avaliar o tempo todo. Ela só tem caneta vermelha. Ela não tem caneta azul. Ela não elogia nada. Né? De novo, se eu posso dar um exemplo, aqui na Câmara nós criamos um programa, na verdade um concurso de boas práticas, criado pela Secretaria de Controle Interno, pela Auditoria Interna, premiando a gestão por boas iniciativas. Vincula a Secretaria de Controle Interno, a Auditoria Interna? Não. Impede, premiei tal iniciativa de boas práticas do ano. Quer dizer que eu não posso mais auditar aquilo? Não, posso auditar quando for conveniente, dentro do plano, né? Se for necessário, tempestivamente, o que for necessário. Não reduz a independência, aumenta a aproximação, aumenta a sinergia. Né? Mantém a equipe motivada e capacitada. Como é que você motiva servidores, de novo, públicos, né? 10, 15, 20 anos de carreira fazendo aquilo. Né? Como é que você mantém essas pessoas motivadas? Traga desafios. Apresente, né, novas formas de fazer a mesma coisa, novas formas de fazer outras coisas. Você certamente está passando por um problema de restrição de recursos humanos. Se não tiver, me fala, eu quero saber qual é a sua solução, porque a administração pública inteira está passando por isso. Né? Restrição de recursos humanos. Abrace inovação, propicie oportunidades. Né? Inovação não é um problema, inovação é uma solução. Inovação não é uma falácia, ela veio para ficar, ela é uma prática de gestão que, quando bem conduzida, traz objetivos, traz resultados muito bem definidos. Né? Comece pequeno, mas pense nisso. Né? Uma das definições de insanidade, vocês já devem ter ouvido essa frase, é você repetir sistematicamente o que você sempre faz, esperando que tenha resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Vai dar os mesmos resultados. Se você não muda nada na equação, não vai mudar nada. Pense nisso, né? Em inovar. Reconheça as boas práticas de gestão, citei o exemplo para vocês lá, né? Se você é um auditor interno, por exemplo, implementa aí um programa de boas práticas de gestão. Se você é um gestor, quais são as boas práticas? O que a gente merece, não só internamente, mas externamente, né? Benchmarking. Navegue nessa onda, né? Não sofra sozinho. Dificilmente o problema que você tem hoje é só seu. Dificilmente. Alguém já passou por aquilo, né? É o que eu já falei no próximo, né? Não sofra sozinho. E, finalmente, faça parte da cadeia de valor. Não tem meio termo. Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Não tem meio termo nessa equação aí. Não dá para fugir para muito lugar, não. Né? Bem, vocês já devem ter percebido, né? Acadêmico tem esse privilégio, né, Souza Neto? A gente não precisa apresentar a resposta para tudo. A gente pode fazer um monte de perguntas, né? Joga bombinha ninja e sai correndo. Meus amigos, eu espero ter motivado vocês, espero ter trazido algumas indagações, algumas considerações, algumas ponderações para situar um debate, né, que precisa ser permanente. Como é que a governança ganha, afere benefícios dessa sinergia entre gestão e auditoria interna, né? E mesmo entre áreas da gestão? É para realmente botar as engrenagens funcionando aí na cabeça de vocês, para vocês pensarem um pouco, para a gente debater. Eu me coloco agora à disposição de vocês, se houver perguntas, dúvidas, estou aqui para escutar, para aprender com vocês. Obrigado pela oportunidade maravilhosa. Excelente, João, muito obrigado pela apresentação. Muitas provocações oportunas, muitas informações com evidências. Tem coisas que você apresentou que eu tinha ouvido falar, já sabia mais ou menos, mas você trouxe as evidências. Achei ótimo. Vou utilizá-las, viu? Tá. Fique à vontade, claro.
Agora, só um comentário meu antes de passar a palavra para o pessoal com relação à segurança. O quadro que você mostrou é um quadro preocupante, muito preocupante. E, no meu entender, a minha visão é que a gente tem que dar foco em resiliência. O ataque vai ocorrer. Vai ocorrer. Eu não tenho garantia 100% de que eu estou protegido. Não tenho. E os atacantes estão cada vez mais sofisticados, utilizando inteligência artificial para preparar seus ataques. É um quadro muito preocupante. Então, hoje, eu estou com essa ideia, viu, João? Gente, vamos trabalhar gestão de crises, vamos trabalhar recuperação de desastres, vamos discutir continuidade de negócios, vamos partir do pressuposto que vamos ser atacados. E se o ataque foi um sucesso, como é que a gente sobrevive? Né? Eu estou com essa visão, queria saber sua opinião. Perfeito, Souza. Olha só, se você, né, se a sua instituição não foi atacada ainda, permita-me, provavelmente é porque você não soube. Tá? Assim, não é, de novo, não é uma falácia. Eu mostrei, nós temos evidência quantitativa disso. Se você bate no peito e fala, eu nunca fui atacado, você tem altíssima probabilidade de ter sido e você não soube. Você não soube, tá? Eu não sou pessimista, eu estou sendo muito realista. Eu perdi o direito de ser ingênuo quando eu assumi o cargo de secretário de Controle Interno da Câmara dos Deputados, né? Souza, o que você acabou de dizer vem totalmente a contento, porque, veja, mostrei para vocês o número, o custo, né, da segurança da informação computacional no mundo. Meus amigos, nós vamos bater o teto de 200 bilhões de dólares este ano. Tá? Aquele crescimento já está um pouco defasado, aquilo está crescendo cada vez mais. E eu vou dizer de novo uma outra coisa evidente, né? Para o atacante, basta encontrar uma fragilidade, explorar uma. Para o defensor, ele tem que se defender de todas. Isso. Tá? Então você não tem tanto direito de dizer, não, eu vou me defender disso, mas essas aqui eu vou assumir e vou matar no peito. Bem, seja feliz com essa decisão, se for a que a sua instituição adotou. Então, Marciano, você está dizendo então que a gente tem que ser paranoico? Não, não é uma questão de paranoia, é uma questão de planejamento, primeira coisa. Segunda coisa, Souza, gestão de crises, tá? Mitigação de riscos vem no pré. Isso. A gestão de crise vem no pós, né? Eu vou citar um exemplo para vocês, né? A Câmara dos Deputados, no ano passado, sofreu uma falha durante uma sessão plenária que foi notória, foi noticiado e tudo mais. Então, e eu conversando com o nosso pessoal da TI aqui, a Câmara, especialmente nos dias de maior votação e quando são votações mais polêmicas, os ataques, assim, eles aumentam, eu vou usar o termo exponencialmente, não estou sendo lato sensu, é exponencial. Você vê o gráfico de ataque, o crescimento é exponencial, é uma função exponencial, você escreve como uma função exponencial. Então, sim, Souza, as organizações precisam se preparar para isso, né? E só para finalizar, para a gente não me alongar muito, estou vendo comentários fantásticos aqui no chat. Viva e conviva com a certeza de que um dia a sua organização será visitada. Tá? Se é que já não está sendo agora, você precisa se assenhorar disso. Isso não pode ser uma paranoia, uma fobia sua, isso tem que ser uma tranquilidade, por incrível que pareça. Porque isso vai dar a você argumentos para buscar recursos monetários, pessoais, de segurança, buscar uma governança sólida, boas políticas, boas interações com seus pares e, eventualmente, até com seus concorrentes, e assim sucessivamente. Então, sim, Souza, na verdade, já passou da hora, tá? Já passou da hora. Beleza, obrigado. Pessoal, vamos então fazer perguntas para o doutor Marciano, tá? De preferência, usando o áudio, né? De viva voz. Eu acho interessante, porque aí você se apresenta, os colegas escutam, né? E acho que cria uma interação mais rica. Tá? É a sugestão. Né? Mas quem tiver muito tímido, vai no chat mesmo.
A Lana foi a primeira a levantar a mão. Isso. Pronto. Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Lana, moro aqui no Pernambuco, trabalho para a Secretaria de Educação do Estado. Achei muito bom, viu, João? Cara, muito bom mesmo, muito pertinente, muito bem construída aí sua arguição. Tentei fazer uma colaboração aqui, né? Literalmente, trazendo Eu o vi. conceito de colaboração 3C lá do pessoal do Rio de Janeiro. Acho que agrega ao que você trouxe, né, na questão do planejamento dessa governança, né? Tem que ser planejada a comunicação, a coordenação e a cooperação entre as áreas funcionais. No mais, assim, eu não tenho perguntas, não, foi só isso mesmo. Eu queria realmente parabenizar e pedir aí a licença, se você tiver redes, né, LinkedIn, Instagram, se você puder disponibilizar para a gente seguir, eu acho que tem muito papo aí para rolar ainda. Tá, Obrigada legal. e parabéns, Souza, né? Parabéns ao capítulo de Ok. Brasília. Foi excelente mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Lana. Eu acho que o Thiago Tiago é o Rosane, isso. segundo. Boa noite, boa noite. E também a endossar a fala da Alana, parabenizar a iniciativa, ao doutor Marciano aí pela manifestação. Eu estou aqui não como auditor, mas que eu sou procurador da Advocacia Geral da União, mas estou atuando como auditor no controle interno da casa, que é bastante recente também a criação. Foi efetivamente instalada ainda no ano passado. Antes ela era feita pela Presidência da República, né, o controle interno da AGU, e uma das formas pelas quais a gente está buscando se apresentar para casa é justamente pela consultoria. E recentemente a gente entregou o primeiro produto da Secretaria, e eu acho que é nesse papel mesmo que você colocou, Marciano, de parceria, quebrar aquele paradigma antigo de que o controle interno ele tinha quase que uma pecha, né, de auditoria. Que setor é aquele lá? Que portinha é aquele lá? É a auditoria, né? Porque o controle interno ele é muito mais do que auditoria, e eu acho que é imprescindível, eu diria assim, que não é nem desejável, é imprescindível que haja essa interação entre gestão e controle interno. E eu achei fantástica a ideia de premiar boas práticas, porque isso ajuda ainda mais a desmistificar esse papel, né, que antigamente era mais conhecido da auditoria como aquele que vem para te fiscalizar. E, na verdade, a auditoria deve ser aquele que vão empurrar todo mundo para caminhar junto. E por fim, dessa fala do Dr. João também, Dr. João Souza, quando ele menciona a questão da resiliência. Eu estou também participando de um grupo de trabalho aqui que está tratando justamente sobre essa questão da área de TI dentro da AGU, e a gestão reclama muito da dificuldade em manter os talentos de TI. E a AGU hoje ela só sobrevive por conta da TI, porque a gente, se eu não estou enganado, a gente deve ter aí beirando, vamos dizer, 30% dos cargos de procuradores e advogados estão vagos, e o volume de processos só aumenta. Então, o que acontece? A água vai batendo naquele lugar, a gente é obrigado a dar nossos pulos. E aí a gente vai criando colegas. Hoje o sistema que é usado na casa de gestão processual, ele é feito por procuradores. Colegas fazem robôs para fazer triagem, ir no sistema da justiça e fazer triagem de processos, porque sem isso seria impossível a atuação. E voltando à questão do doutor João, a questão da resiliência, né? Porque, de fato, a gente vai ser atacado, se é que já não estamos sendo, e a gente precisa ver não é nem o day after, né? É o minute after, para saber o que a gente vai conseguir. Será que
a casa vai cair ou a gente vai ter um backup, vai ter um plano B para ficar em pé e continuar trabalhando, né? Ainda que igual aquele pneu fininho que tem nos carros, né? Aquele pneu temporário, ainda que a 80 por hora, ainda que não a 120, mas pelo menos manter os serviços prioritários. Então, eu vou anotar isso aqui para a próxima reunião, porque, de fato, né, uma discussão para saber se o data lake vai ficar na nuvem ou se vai ficar nos servidores próprios. Eu meio que confesso que acho que essa é uma discussão meio, de certa forma, anacrônica, que a questão da nuvem, não sei, posso estar aqui, eu não sou da área, mas eu acho que é algo meio que inevitável de acontecer. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. O que a gente precisa para não sermos derrubados de uma vez, né? Então, achei fantástico, assim, só posso agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Tiago, excelentes colocações. A gente, né? Lembra, eu mostrei para vocês, os maiores autores de ataques computacionais são estados, são países. Então, assim, não vamos nos iludir, né? A gente precisa ter uma infraestrutura, a gente precisa ter realmente capacitação, não só monetária, mas tecnológica e, inclusive, cultural, para você realmente poder, se não mitigar, pelo menos mitigar as principais, né, vulnerabilidades e responder, como o João colocou muito bem, aos problemas que vão sobrevir disso. O Brasil cada vez mais está sendo um alvo disso também. Eu estou corrigindo esses dados, tá? Eu não consegui trazer para vocês hoje, mas é porque, imagine, não é fácil obter isso, não é? De perdas na área pública, não é? De ataques sofridos pela área pública, mas a gente tem uma rede que a gente está colocando em ação para tentar, inclusive, porque, veja, para você ter respostas tem que ter informação, né? Então, você precisa realmente compilar, coligir isso, trazer para o fórum adequado e debater. Não vai tapar o sol com a peneira, porque a tática da avestruz, nesse caso, é a pior possível. Você vai sofrer mais ainda. Não tem, de novo, não tem para onde escapar. Mas é isso mesmo. Não é à toa, né? Só para complementar, que agora, no início do ano, o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório com relação a essa questão da cibersegurança e também com relação à questão de riscos, né? E isso aí foi notícia em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, os principais jornais, colocando a questão, né, por parte tanto dos CEOs quanto dos CIOs ou CSOs com relação a um evento cibernético, como é que se diz, um cataclisma cibernético Isso. nos próximos 2 anos. Isso aí foi Isso, noticiado em todo o isso. mundo. Realmente é algo muito grave. E essa questão, né, da cyber warfare, ela é real e iminente. Exato. É um evento global disruptivo. Nós estamos, assim como, infelizmente, pandemia, né, a gente está esperando a próxima. O evento global disruptivo em termos de tecnologia da informação assim, tem um relógio que a gente não sabe quando vai chegar no zero, mas a contagem regressiva começou faz tempo. Já começou faz tempo. De novo, não quero ser o profeta do Apocalipse, mas, meus amigos, basta olhar onde nós estamos, né? Não precisa procurar, não precisa olhar muito ao redor, não. É só ver onde a gente está. Como é que a gente depende cada vez mais disso e disso que está aqui na nossa frente agora, desses computadores da rede toda, né? Taiker, o que Taiker. tá com a mão aqui, Taiker. Boa noite, eu me chamo Taiker, sou aqui de Manaus, Amazonas. Já fui do setor público, né? Trabalhei 8 anos na Marinha do Brasil. Hoje eu estou no setor privado aqui no Porto Chibatão. E Marciano colocou, né, quanto à inovação na governança, e a minha pergunta né, a gente percebeu a importância de inovar, mas até que ponto, qual é o parâmetro, né, que nós temos que ter cuidado com a inovação para que a gente consiga manter as boas práticas e não confunda, né, esse limiar? Excelente pergunta, Taiker. Muita gente acha que inovação é inovar por inovar, né? Você precisa, na inovação, criar o que a gente chama de uma cultura de mudança. Você cria cultura de mudança, porque a inovação só vem com ela, e toda mudança, especialmente no ambiente organizacional, é dolorosa. Ela é dolorosa.
Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas imagine quando você mudou, se você mudou de casa, né? Você mudou para uma casa maior, melhor, foi doloroso, não é? Você muda de carro, você compra um carro novo, opa, que carro legal, mas você dá aquela saudadezinha do anterior, né? Isso é intrínseco a nós, né? A ciência cognitiva, eu tenho colegas neurologistas, alguns até atendem aqui na Câmara, nós somos feitos para seguir padrões. A zona de conforto tem esse nome não por acaso, é uma zona de conforto, inclusive, neurológica, é biológica. O conforto faz bem para a saúde, mas não muito conforto. E aí eu começo a responder a sua pergunta, Taiker. Né? O muito conforto é o sedentarismo. Isso faz mal para você. Então, entre a dinâmica permanente do inovar por inovar, que não é positivo, e a inovação zero, onde é que você vai encontrar o meio termo? Infelizmente, a resposta a essa pergunta tem uma palavra que eu não gosto. Depende. Mas depende do quê? Depende primeiro, do seu apetite a risco. Por incrível que pareça, inovação implica em risco. Você tem um risco duplo da inovação não dar certo e você tem um risco positivo da inovação dar certo. Lembra, o risco tem duas acepções, a negativa e a positiva. Risco pode ser uma oportunidade. Então, quando você implanta a cultura do risco, da mudança, quando você avalia o risco, isso é fundamental e a gente muitas vezes não faz. Você tem que avaliar o risco da inovação dar errado, mas tem que avaliar o risco da inovação, ou seja, a oportunidade da inovação dar certo. Vou dar um exemplo para vocês, o Souza Neto, o Marcelo moram aqui em Brasília e sei que eles vão lembrar. 1990 faz um tempinho já. 92, 93, quando a Telebrás estava sendo privatizada, aqui em Brasília nós tínhamos uma empresa chamada Telebrasília, empresa de telefonia pública aqui. E ela falou o seguinte: se você quiser um telefone celular, liga para mim. O Souza Neto, acho que ele deu um sorriso, acho que ele lembra, o Marcelo lembra disso. Resumindo, né? Quer um telefone celular? Liga para esse número aqui que é fixo. O que aconteceu? Travou, vocês lembram disso? Travou o sistema telefônico de Brasília, você não conseguia ligar, assim, mas era o caos. Expectativa, vejam, típica oferta sem uma análise básica, com todo respeito ao pessoal da Telebrasília, mas sem uma análise prévia de demanda. Esse é o problema da inovação, tá, e colegas? Quando você vai inovar, você pensa, quem vai consumir isso? Para que vai servir isso? Quais vão ser os ganhos aferidos por isso? Qual é a governança dessa inovação? Não é? Parece fácil falar, né? Falar é fácil, né? Fazer, mas é bem mais complicado. E para não me alongar muito, quando você for inovar, escolha um processo menos complexo. De novo, parece uma coisa, né? Marciano, você só fala coisas óbvias, mas, de novo, meus amigos, o óbvio, na teoria e na prática, ele se confirma e se conforma, né? Não busque uma coisa tão abrangente, eu vou fazer isso aqui porque vai chamar, né, a atenção de um grupo significativo, isso aqui vai pegar o board inteiro. Cuidado com isso, tá? Pegue um processo menos complexo, talvez um pouco mais simples, implante a cultura da mudança, faça a inovação e avalie os benefícios, né? E aí depois, Taiker e amigos, se a inovação for bem sucedida, a inveja boa e a boa gestão da inovação e a governança da inovação vai fazer com que ela se retroalimente. E a partir daí você vai fazer essa atualização, essa inovação o tempo todo. Tá? Foi assim na Câmara com vários processos que quando a gente pensou grande, não deu certo. Quando a gente focou em áreas realmente sub-áreas, processos nível 2 ou 3, a coisa já ficou bem mais proativa, funcionou muito melhor. Marcelo, está com a mão erguida? Estou com a mão erguida, sim. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. Manda ver. A pergunta é a respeito do mestrado de vocês em Poder Legislativo, né? Ele é fechado apenas para servidores da Câmara ou é para servidores do Legislativo? Como é que funciona essa questão? E quando é que o doutorado vai chegar, né? Uma questão complementar. E o comentário que eu gostaria de fazer, na verdade, é a respeito da questão da parceria que você muito bem expressou entre a área de auditoria interna ou controle interno, como era tradicionalmente chamado, né, e a gestão, né? Eu participando de um evento da DICOM, alguns anos atrás, teve eu não lembro quem, não lembro se era do TCU, se era da CGU,
mas o foco principal desse evento era a questão exatamente da consultoria. E ele, de repente, no encerramento do evento, começou a cantar uma música do Ivan Lins, que eu achei um barato, isso aí marcou para mim o resto da vida, e chama atenção para essa questão, que ele começou aquela, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, ou seja, da postura que a área de auditoria interna deve ter junto, tá certo, a sua área de gestão, porque isso é muito forte, olha, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Eu queria compartilhar com vocês, deve ter uns 4 a 6 anos esse evento, mas isso foi uma coisa muito forte. E bacana que o auditor deve ter sempre em mente, apesar daquele medo exacerbado, né, de atravessar o corguinho, né, fazer cogestão, etc. e tal, é importante, é fundamental. Muito bom, Marcelo. Eu vou começar pela ordem. Nosso mestrado, né? E agora, sem qualquer modéstia, ele tem nota máxima da CAPES, né? Ele tem nota 5. É um mestrado Bacana, profissional. parabéns. Obrigado. É um trabalho de equipe que é fantástico. Eu tenho orgulho, privilégio de estar lá desde o começo. Uma equipe muito boa. Não, ele não é fechado somente aos servidores da casa. Eu tenho alunos aqui de várias instituições, de empresas privadas, né? E ele abre o processo seletivo, inclusive, neste momento está aberto. Ontem ou antehoje, quarta, acho que foi ontem que saiu o edital, já saiu a homologação das inscrições. Acho que oferecemos 24 vagas, tivemos mais de 60 candidatos. Foi uma alegria muito grande. O mestrado é muito procurado. Então, não, ele está aberto a várias instituições, mas aquelas com as quais a Câmara já mantém convênio, tem certas facilidades, digamos assim, né? Por exemplo, Senado Federal, a esfera pública como um todo. A Câmara, acho que ela praticamente tem convênio da esfera federal, acho que posso dizer que todas as instituições, principais instituições do país. E então, esse mestrado, repito, o mestrado profissional em Poder Legislativo, está focado em 3 linhas de pesquisa, né? Eu faço parte da terceira linha, que é a de gestão legislativa, e é por isso que eu pesquiso temas como governança, além de ter trabalhado na auditoria, etc. Tem uma linha de processos básicos do Poder Legislativo, né? Processo legislativo, votações, etc. E tem uma linha de interação com a sociedade, comunicação legislativa. Então, eu convido vocês, nessa etapa, para quem estiver interessado no mestrado, o edital está no nosso site, câmara.leg.br, ou se você quiser usar o Google, né? Google, mestrado em Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, ele vai trazer para você o edital que está aberto, então quem quiser não vai poder se inscrever agora, porque o processo já está andando. Mas nessa etapa, dessa época do ano, aí, normalmente junho, o edital sai. Você perguntou sobre o doutorado, Marcelo, esse é um problema, porque um doutorado é um programa muito mais robusto que o mestrado, né? Muito mais robusto. A Câmara não é uma entidade educacional, e mesmo o nosso CEFOR, nosso Centro de Formação, que é onde está sediado o mestrado, os professores são como eu. Não tem um quadro de professores na Câmara. São servidores que conseguem, ao mesmo tempo que a gente brinca, tem uma frase, né? Sem perda, né? Sem prejuízo das atribuições, né? Eu dirijo um departamento, sem prejuízo das atribuições, dou aula a cada 2 quintas-feiras, dou 4 horas seguidas de aula. Então é isso, você tem que se dedicar, você tem que se distribuir nessas duas esferas, a gestão da sua área, o trabalho da sua área cotidiano e sua atuação no mestrado. O doutorado, infelizmente, se vier, vai demorar mais, por causa desse problema, né? Nós não temos um corpo dedicado à função acadêmica, e o mestrado mesmo, ele ainda está, mesmo com essa nota máxima, a gente está solidificando, né? Repensando alguns processos, de novo, num processo de melhoria contínua. Sua segunda pergunta fala da aproximação à auditoria interna e gestão, né? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando a gente baixou essa norma de consultoria, não foi fácil. Eu era o chefe da auditoria, eu era o secretário de controle interno, houve colegas auditores que reagiram. Não, eu não vou dar consultoria, não, isso é cogestão, né? Aquela mentalidade assim de, poxa, né? Meu amigo, você não quer colaborar com a gestão? Não, mas isso vai me impedir. Uma vez que eu dei consultoria num tema, eu não poderei mais auditar aquele tema. Ledo e Ivo engano. A auditoria não perde sua independência de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela ganha, né? Porque ela começa a se aproximar mais da gestão em termos de atuação conjunta, mantém sua independência, né?
e ela deixa de ser aquela auditoria, permitam de novo ser bem coloquial, né, que chuta cachorro morto, né? Que num contrato de 10 milhões de reais vai lá e fala, faltou assinatura na folha tal. Meu amigo, né? É para isso que você tem auditoria interna? Não, né? É para avaliar riscos, é para avaliar competências, é para ter, não é, uma avaliação a posteriori, mas eventualmente com a consultoria prévia, suportar problemas, trazer debates, né? E o próprio TCU é o zero em vez dele repetir isso. Se a auditoria interna tem uma certa competência que falta à gestão, nada mais justo que a auditoria replique esse conhecimento, essa competência para a gestão. Isso não compromete em nada a autonomia e a independência. Pelo contrário, de novo, é parte daquele ganha-ganha lá, né? Eu sei que não é fácil. Esse exemplo que eu dei, realmente, muita gente tem essa cultura. Não? Eu sou auditor, meu negócio é chupar cachorro morto. Repito, só tenho caneta vermelha, né? Dessa maneira, eu vou garantir, essa auditoria não vai durar muito tempo, não. Tá? Não vai durar muito tempo. É o Joia, Paulão? obrigado. Ok, Agora, disponha. quem está de mão levantada é o Paulão. Paulão, por favor, apareça. Bom, turma, eu vou colocar aqui, mas eu acabei de chegar da academia aqui, mas eu sou o Paulo Roberto, eu trabalho na Dataprev, a empresa pública, né? E trabalhei praticamente 20 anos na auditoria de TI. Hoje eu estou na área de auditoria, na área de risco, controles internos e risco corporativo e inteligência corporativa, que também faz parte da parte também mais voltada agora, como falei, agora eu estou mais na questão da gestão, né? Trabalhando mais na gestão, não tanto na auditoria como a gente trabalhava antes. Isso aí que o Marciano falou aí sobre a questão da gestão, de cogestão, isso aí era uma questão e uma confusão, né, que afeta hoje muito a questão da auditoria. A auditoria pode fazer, eu sempre defendi que pode fazer. Qual é a diferença? Tem uma diferença da consultoria, da auditoria para uma consultoria que a empresa contrata? Porque as pessoas falaram assim, não vou mais contratar uma consultoria porque a auditoria vai me dar uma consultoria sobre esse tema. E você sabe que o corpo funcional da auditoria ele é restrito. Então, você não tem essa condição de você ficar dando tanta consultorias assim que muitas vezes os órgãos exigem, né? Então, como é que a gente fala mesmo nessa questão, né? Nessa experiência que eu tive nesse tempo todo? Você pode, e também auditor de TI, ele é generalista, né? O auditor de TI, ele é generalista. Então, daqui a pouco você está vendo cara crachá lá na portaria de segurança lá do CPD, daqui a pouco você está vendo combate a incêndio, se os extintores, se o sprint está lá, daqui a pouco você está vendo grupo gerador, se o banco de bateria vai suportar o sistema, daqui a pouco você está vendo código, né? Então, quer dizer, é uma área ampla que você tem. Então, qual é, muitas vezes, assim, essa questão, e até no IA mesmo a gente vê essa discussão sempre lá, né? Mas eu nunca entrei, até uma vez pensei em fazer um artigo para postar lá, mas eu acabei não colocando, porque é o seguinte, a auditoria, ela dá, em qualquer área, em qualquer segmento do conhecimento, ela dá a sua consultoria na perspectiva do controle, do risco e controle. Não é? Isso, então, se você dá uma consultoria na perspectiva do risco e controle, você não está conflitando com a atividade e atribuição de nenhum outro profissional. Tá certo? Porque o profissional ele vai dar lá na perspectiva dele. E você vai dar a sua opinião como auditor, e por isso que isso não é uma cogestão. Porque você vai dar a sua consultoria na perspectiva e no ponto de vista do controle interno e do risco. Né? Aquela dimensão da matéria ali que você está verificando naquele momento, você vai dar a sua consultoria na perspectiva do risco e controle. Né? E enquanto que o outro profissional ele vai dar no tema geral lá, né? de todo o contexto dele lá. Então, isso aí que o Marciano aí falou corretíssimo, não tem conflito quando você faz isso. Agora, quando um colega ele se diz assim, eu sou engenheiro, né? E vai lá no departamento lá só pegar um pouquinho de água aqui, pessoal. E ele vai lá no departamento lá e começa uma consultoria que não foi contratada numa perspectiva, isso começa a questão daquele negócio do brilho das pessoas, né? As pessoas normalmente não gostam, começa a questão dos conflitos, né? E a auditoria vem aqui, distratou meu trabalho, fazendo que eu estou dizendo tudo errado e não sei o que, a visão dele.
né? Igual alguns dizem assim, um defende que deve ser top-down, outro defende que é down-top, e aquele negócio, e vira aquela celeuma, e vira aquele conflito que você muitas vezes não tem sucesso naquele trabalho que você está fazendo. Tá? Isso era um ponto que eu queria abordar. O outro ponto também na questão do sucesso, muitas vezes, das auditorias dentro das organizações, porque hoje a gente sabe que a administração pública nem sempre a oportunidade e a conveniência andam juntas, né? Então a gente sempre tem aí a pessoa dizendo, pô, falta pessoal, né? Falta isso, falta aquilo, quer dizer, sempre é o falta, 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 que é aquela situação complicada, e isso impacta a robustez da instituição. A robustez tanto de governança como de gestão né, da instituição. E isso, como a gente, é sofrível. A parte de segurança que nós estamos tratando aqui dentro da administração pública, o órgão que não tem um mínimo, né, que luta ali mesmo ali para você ter um mínimo de questão mesmo de pessoal, né? Aí muitas vezes você tem pessoal, mas você não tem capacitação, principalmente a área de segurança. Né? A área de segurança é uma coisa que roda, a gente da área de TI já sofre, né? Porque a cada 6 meses você tem que, muitas vezes, um trabalho que você fez 6 meses atrás, você vai fazer agora, já mudou, principalmente na área de segurança. Né? Então, quer dizer, é aquela roda que gira muito rapidamente, que você tem que estar ali, muitas vezes, ali se atualizando. Então, quer dizer, a falta de estrutura, tanto a estrutura organizacional, quer dizer, o organograma, umas coisas que a gente sempre pede, até dando muitas vezes conversando com colegas de outros setores, falha no organograma funcional. Isso aí, uma das coisas que tem que ter realmente, uma coisa para poder fazer frente a uma questão mesmo assim, até essa questão mesmo de segurança da informação, você tem que ter um organograma ali funcional, bem estabelecido, papéis e responsabilidades definidas, né? E a questão normativa também definida. Porque se você tiver esses 3 pilares, você começa a ter uma coisa de você fazer uma pequena resposta. E outra situação que é fundamental dentro da administração pública, a cooperação, gente, porque, né, a gente já discutiu já em vários fóruns aí, e é sempre, como é que eu faço? Eu não tenho pessoal, está acontecendo. Cooperação. É o próprio tema, que a própria chamada diz aqui, né? E um jogo cooperativo. E é isso aí. Eu acho que a chamada aqui foi excelente, entendeu? Para mim, o cerne da questão está nessa coisa, o jogo cooperativo. Você tem que fazer cooperação. Um dos últimos trabalhos que a gente muitas vezes falou, que a gente sugeriu para a área mesmo, falei, gente, vocês têm que cooperar. Entendeu? Entra em contato com fulano, fecha cooperação com quem for na área de segurança, para você ter essa questão, porque é a questão mesmo de você ter um profissional capacitado, ter um profissional habilitado, e ele é habilitado para... A cooperação ela é fundamental na administração pública, e isso sim agrega valor. Tá? A outra questão também, agora só por último, né, porque já estou falando demais aqui, é uma questão mesmo assim, um dos cernes que a gente fala dessa estrutura, de você ter esses pilares, que a gente chama até de aqui na organização, a gente chama os pilares da governança, né, que é a questão do organograma, a questão do papéis de responsabilidade e a questão normativa, né, a gente classifica assim. Então, a questão assim, que a gente fala muitas vezes assim, é a questão mesmo da cultura dentro da organização, que muitas vezes a gente chega lá no setor e fala, eu não vou fazer controle sobre o que eu estou fazendo porque a auditoria faz. Né? Então, a questão mesmo do PDCA que eu falei, joinha, quer dizer, não, o gestor, ele tem, lá na área de gestão mesmo, né? Ele tem que planejar, ele tem que executar, ele tem que controlar, ele tem que fazer um monitoramento, ele tem que gerar ali massas de indicadores ali para que você possa subir, para que você possa até medir. Né? Porque muitas vezes a gente lança, né? Hoje em dia você tem até o Forms no Google, você lança dentro, você pega a estrutura organizacional, manda para cada setor e pergunta quais são os ativos mais críticos que você tem na área de segurança. Né? Se sofrer um ataque, falha. E isso muitas vezes a organização não tem. Muitas vezes a organização pública mesmo não tem mesmo. Você fala assim, no setor tal aí, qual é o ativo de segurança que você tem? Né, que se sofrer um ataque, você não tem isso mapeado. Pega o organograma da organização, joga lá no Power BI, lá traz todas as luzinhas lá, que você sabendo qual setor ali que tem ali realmente um ativo crítico ali dentro daquele setor, né, porque a quantidade mínima de pessoas que tem, quando a gente não chama
muitas vezes a área mesmo de auditoria, muitas vezes que é até um trabalho de auditoria. Você chama a atenção do gestor e fala, ó, esse ativo aí, que foi pesquisado dentro da tua área, ele é considerado um ativo crítico. Então, você tem que fazer uma gestão especial, tem que fazer uma cooperação em cima disso aí, cooperação entre áreas e até extra, né, entidades, mesmo com outras entidades, em cima desse ativo que você tem aí. E esse trabalho mesmo assim, dessa falta da cultura, da gestão, do controle mesmo pelo gestor, isso impacta muito também e deixa o trabalho sofrível, tanto da gestão como da auditoria. Né? Porque na hora que o auditor chega lá para fazer assim, ou tem daquele tipo, ou o cara se esconde, eu não vou fazer o controle porque a auditoria vai fazer, né? Outro se ofende porque a auditoria muitas vezes está fazendo, porque ele não tem essa visão da cooperação, né? Que a auditoria ela serve ali, é uma visão de fora que oxigena, porque muitas vezes você está ali no dia a dia, você fica ali muito amarrado. Então a auditoria ela tem essa visão de fora, né? Aquele olhar de fora que coopera com a atividade do gestor. Né? Então, era esse comentário aí, pessoal. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com a experiência aí. Valeu. Boa noite. Muito bom, Paulo. Eu só queria fazer um adendo, né? Um trabalho muito importante que a auditoria interna fez aqui na Câmara foi perguntar para a gestão quais são os processos críticos da casa. Quais são os processos críticos da Câmara dos Deputados? Aí na auditoria nós pensamos assim, olha, eles vão levar aí uns 3, 4 meses para responder isso. Levaram 4 anos. Então, a Câmara criou um projeto corporativo institucional. Projeto corporativo, projeto estratégico institucional. A Câmara toda se envolveu. A auditoria perguntou em 2014, a resposta veio em 2018. E respondeu, são esses 3 processos aqui, tal, tal e tal. E a partir daí a Câmara falou, opa, então eu, Câmara, preciso investir primordialmente nesses 3 processos. Nós chamamos isso dos imparáveis, né? Se parar, a Câmara deixa de ser a Câmara. Eu não vou enumerá-los aqui, porque são muito próprios do processo legislativo, mas esse é um exercício fundamental na sua instituição. Né? O que é imparável na sua instituição? Você faz, me permita a brincadeira, você faz cachorro-quente, o que não pode faltar na sua produção de cachorro-quente? É esse negócio aqui. Então, você vai focar nisso, né? Claro, primordialmente. Né? Você vai, os principais recursos, né? O plano de contingência que o Souza Neto falou, a gestão de riscos, a gestão de problemas, a gestão de crise, eu vou focar nisso aqui. Porque é isso aqui que faz com que eu seja eu. Se isso aqui parar, eu não sou mais eu. Eu estou deixando de cumprir minha atribuição, minha competência. Eu estou desrespeitando, eventualmente, no nosso caso, a Constituição. Então, foi esse o argumento usado. Irrefutável. Irrefutável. E nesse caso, Marciano, a gente também até... porque aqui na empresa também a gente ficou naquela situação. Se a gente trabalhava com ativos críticos ou se trabalhava com processos, né? Que também é um ativo também, né? Mas a empresa tirou desse, né? E isso é uma questão mesmo interessante, né? Porque muitas vezes na questão mesmo porque tem situações, como até um colega mesmo falou ali, né? Que na dinâmica do dia a dia, o colega mesmo ele pega ali o computador dele, cria ali uma fofa, né? Que a gente chama, né? Um processozinho ali para agilizar a atividade deles e ali aquele negócio vai crescendo, vai, né? Criando aquele ativo ali de computacional ali que fica ali dentro ali, que muitas vezes não está nem no fluxo processual deles ali, né? Que não está registrado ali, não é um ponto de controle dentro do processo, aquela fofazinha ali, né? Então, aí muitas vezes assim, é a questão mesmo que muitas vezes aqui a gente ficou também de processos, tá? Também a mesma coisa da Câmara aí. Mas a gente está num projeto agora de retomar para fazer, além do processo, a gente também tentar capturar esses ativozinhos, assim, que muitas vezes é uma brecha, e como você falou, que muitas vezes a pessoa nem sabe que está sendo atacada ali naquelas situações, né? Porque tem aquele triângulozinho de ferro da auditoria de TI, né? Processos, pessoas e tecnologia, né? E também até pessoas também. Aquele cara que não pode ficar doente, que se ficar doente, a empresa também, que isso aí também é uma coisa que a gente monitora, né? Em certas áreas, você tem aquele cara que ele é o bambambam ali, então, e você pega aquele ali, monitora esses pontos, tenta gerar alguns registros e você põe ali no Power BI, no organograma ali que você faz ali, fica ali monitorando ali, acompanhando
aquela situação até que se resolva, né, numa questão de uma ação da gestão, né? Muito Pessoal, bom. o papo está muito bom, mas chegamos no nosso horário, viramos uma abóbora, né?